Ontem eu recebi uma informação de uma fonte muito confiável de que há uma quizumba entre o Cuca e o Siga. Vocês sabem de alguma coisa? Se há uma quizumba entre... Não, o que já aconteceu foi de o Siga apresentar nome e o Cuca não dar o aval. Não dar o aval. E o contrário pode também. ter acontecido também o contrário. Também. O Cuca ter apresentado Mas quais nomes? Um nome eu sei. Um nome eu sei. Pochettino? Não, o Acosta. O Lúcio Acosta, no início da temporada, quando ele estava no Cincinnati, ele foi, sim, um nome apresentado pelo Siga e foi barrado pelo Cuca. Esse é o nome, o Acosta, Lúcio Acosta. Fala, massa atleticana, seja muito bem-vindo ao canal. A gente vem trazendo um corte do Globo Esporte depois dos donos da bola, falando muito sobre a preparação do Galo para o jogo de amanhã na Sul-Americana. E tem novidade aí, talvez contratações pintando no nosso Galão da Massa. Então, vamos acompanhar o vídeo aí. Você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal. Se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo. E deixe o seu like que ajuda demais o canal a chegar para muito mais atleticanos. Bora tocar o vídeo aí, rapaziada. Gente, o Atlético também tem a Sul-Americana no calendário. Amanhã é o jogo no Mineirão contra o Deportes Iquique, time do Chile. Vamos fazer o seguinte, então vamos para a cidade do Galo para falar do Atlético, porque Maria Cláudia Bonucci está por lá. O adversário do Galo treinou na Toca da Raposa do Cruzeiro. Que história é essa, Bonucci? Me conta, boa tarde. É isso, Maurício. Muito boa tarde para você, todo mundo que está com a gente. A delegação do Iquique desembarcou em Belo Horizonte ontem à noite e hoje pela manhã fechou a preparação para essa partida aí com um treino, né, lá na Toca da Raposa, o CT do Cruzeiro. O Galo também já fechou a preparação, viu, para esse jogo pela Sul-Americana. O último treino foi hoje pela manhã aqui na cidade do Galo. Tudo certo com o time titular. Só o Igor Rabelo, que sofreu aquele edema na coxa, né, que segue como dúvida. Ele hoje ficou na fisioterapia e fez parte do trabalho também com a preparação física. Essa também é uma semana muito importante porque na próxima sexta-feira fecha a janela de transferências estadual. A gente sabe, né, que o Cuca já disse em diversas entrevistas que ele espera mais reforços, que ele precisa de mais opções por conta de possíveis lesões e também convocações aí ao longo da temporada. A próxima janela só abre no dia 10 de julho. Você trouxe ontem uma informação, ontem você estava apurando, mas aí você apurou que o Atlético nega, mas você tem uma informação do staff do atleta que houve uma sondagem. Quem é ele? É isso. A informação consegui a resposta, tá? Depois eu vou complementar. A informação foi inicialmente divulgada pelo Fala Galo. Foi Fala Galo, não foi, Brenão? Foi. E aí eu consegui confirmar exatamente a mesma informação do Fala Galo, cara. O Atlético negando que nesse momento tenha qualquer interesse na contratação do João Pedro, que é centroavante, tem 31 anos, defende o Al-Wasla do... Não é assim que fala não, mas... Al-Wash. Não consigo falar esse nome. Dos Emirados Árabes Unidos, e que o Atlético nega, mas o staff do jogador diz que houve sim uma procura do Atlético pela contratação do atleta. Só para informar, ele tem contrato com o clube emiradense até junho de 2025, 30 de junho de 2025. E é um jogador que no Brasil, o maior clube que ele defendeu é o Fortaleza, e ainda assim no momento do Fortaleza em que não era tão grande assim, digamos, entre 2015 e 2016. Então o João Pedro, que inclusive é de Fortaleza, é natural do Ceará, teria sido sondado pelo Atlético de acordo com o staff do jogador. Eu apurei uma pessoa do Ceará que me disse ser um jogador com características... Então, até forte. citou o Rafael Moura. Eu lembro do Rafael Moura aí no Atlético, em outros clubes também, mas no Atlético. A compreensão física muito parecida e tal, um jogador muito forte, etc. e tal. Mas, na idade que está, passou pelo Fortaleza já faz muito tempo, veio do Palmeiras, ela é da base do Palmeiras. É um jogador muito forte, etc. e tal, mas essa pessoa que me passou a informação disse, olha, eu não sei se para ser titular do Atlético, se vai Série A de campeonato brasileiro e tal. Foi o que me disse aqui, ô Galante. Pois é, 31 anos, está lá numa liga que ninguém assiste, né? Sério? Não tem jeito. Não tem jeito, né? Se eu falasse com você que eu estava assistindo, eu estava sem ambiente total, na vida, não é só em casa, não. E você está mentindo e todo mundo ia perceber. Mas eu fico pensando assim, será que é o tipo de jogador que o Atlético precisa hoje? Então, por isso que eu acho que não é nome do Cuca. Não é nome do Siga, porque não tem perfil de SAF,
Porque eu falei justamente isso Não, hoje lá na rádio. Siga. No SIGA indicar para contratar? É por causa da idade, anos. Thiago. É por causa da idade. Eu não acredito. 31 anos eu também não O acredito. Atlético está negando, Não né? acredito. Eu não duvido nem. Eu não duvido que seja uma cavada de empresário porque até para poder o Siga- colocar ele nos Eu vou falar um holofotes. negócio. A moral do Siga com a galera tá tão alta mesmo, tão alta que é mais provável ser indicação do Siga que cavada de empresário pra mim. É porque Eu honestamente não confio em nada me que o Siga assusta faça. bastante por causa da idade, porque o Atlético, principalmente os gestores da SAF já deixaram isso muito claro, que eles têm uma preocupação sim de quando contrata ter idade para revenda, Exato. ter idade para desempenhar João dentro Marcelo, de que chegou campo, agora. para rendimento físico dentro de campo, para o desempenho levar a uma futura venda. E é claro, render muito bem em campo. Aí quando eu busco um jogador que está jogando no Emirados Árabes, né? Emirados Árabes, com 31 anos, com o aspecto físico que você já falou, Elton, que é de mas força o extrema. Enio, que era do Siga, que era uma indicação do Siga, salvo engano, não tem esse perfil. E o Atlético confirma que fez sondagem a ele. Diz que não... O Enio do Juventude. É o que está com Era do Juventude. com suspeita negócio de agora de apostas. aposta? Isso. Sei. Era um nome que o Siga tinha indicado, salvo engano. Porque era um nome que o Atlético confirma que houve sondagem, mas que não havia negociação. Que era um dos jogadores que o Atlético tinha feito sondagem, mas sem Ele é negociação. 2.8, não? 28? Eu acho que tem 27, eu acho. 27. Acho que é uma Pois coisa é, se E não, também- não tem potencial de revenda num cara de 27 anos. Depende do Não cara. tem, cara, não tem. Esquece. Pra onde você vai vender? É Não só tem pra- onde só você vai pra- vender. só pra- Não vende. Oriente Médio compra. É, só Se pra for lugares- fora de série, Nem compra. isso você vende mais. Sei lá. Nem isso você vende mais, gente. O Davidson é um milagre o Atlético ter conseguido algo a mais do que Isso ele foi o dito Atlético lá na deu. palestra que a gente pagou o foi Cuiabá, do galera? Siga. Ainda não, acho que não. Tá na justiça ainda. Só vai pagar depois que sair da É, justiça, já gente. Só na justiça agora, né? Agora, isso que você falou, na palestra que a gente teve do Siga lá na Cidade do Galo, eles falaram isso. Quando chega no patamar de 27, a projeção financeira de retorno do jogador ela vai caindo. Você tem razão nesse ponto. Agora, sinceramente, Claro que eu tenho a razão. torcida, raramente, mas a torcida do Atlético vê esse nome, eu vou te falar, é um banho de água fria. Agora que você falou que o sinceramente, Siga concorda porque comigo, Cara, você eu- cria uma peraí. expectativa muito grande de vir reforço pro meio do ano, que cheguem, não é para poder só compor elenco. O Atlético é de jogador que chega e tá para brigar por uma posição. Ah, não é do nível de Hulk, não. Tô falando disso. Mas é na ausência o cara entrar e manter o nível do time lá em cima. É um jogador desconhecido. O Enio tem cara. 24 anos. É novo. Então tem potencial de revenda. Tem uma Mais outra 2 anos informação ele vai aí. vender. Na verdade, hoje pela manhã, vindo para a rádio, recebi de um colega de imprensa, falou, olha, esse papo aí de Fausto Vera no Fortaleza. Fiz contato também, falou, tem nada de Fausto Vera que por aqui. pena. Tem nada de Fausto Vera por aqui. A gente lamenta ou a gente... E eu não, cara, Eu lamento. Pode falar, Valor. Não, por só favor. falar a respeito do João Pedro rapidinho, assim, é que é o perfil do Atlético SAF de contratar jogadores com percentual, com possibilidade de venda 2025 pra cá, né? Porque vamos combinar que até 2024 o Atlético trouxe a maioria dos jogadores muito rodados, tarimbados, Edenilson, Patrick, Pedrinho, Allan Kardec, enfim, voltou esse perfil Pedrinho até jovem. esse ano com o Natanael, com o Roman, mas não tinha potencial de revenda. Sim, o apesar, Coelho. Coelho, João Marcelo. Coelho talvez pouco menos. Coelho João é 24. Marcelo. É só 24? Só 24. Pegou Parece um que já tem mais tempo, né, que tá aqui. Parece a gente aqui, Minério da Serra do Curral. Mas enfim, então Coelho também. Então, mas eu acho uma coisa, Breno e amigos, eu acho que nem sempre o clube vai conseguir trazer jogadores. Acho que é uma situação que o atleta está pensando no elenco, na rotação do elenco e não em subir a qualidade do elenco, entende? Jogadores que possam ter saúde para dentro de campo entrarem. E não elevar patamar. Não elevar, mas ter capacidade física. Não estou falando que ele é o ideal, não. Eu não tenho informação do jogador, tá? Então, só para dizer assim, o mundo ideal é esse aí. O time conseguir contratar jogadores que reforcem, mas que também tenham potencial de venda. Mas a gente sabe que no elenco de 30 jogadores, 34, você também vai ter jogadores mais Mas, ó, experientes, tem uma mas coisa que que- nem por isso vão Tem uma deixar de coisa que ser tem que ficar úteis. claro. O Atlético não contratou agora porque ele está buscando qualidade. Não vem com esse papo. Não vem com esse papo, não. Ah, não. Não vem com esse papo, Deixa não. o Breno- Atlético não contratou porque não tem dinheiro. Não, mas ele não deixa eu Deixa acabar de concluir falar. o pensamento, Deixa eu acabar de senhor. falar. Não deu nem pra Hoje, concluir o por pensamento. essa janela, dentro do mercado interno, é muito difícil você conseguir um camisa 10, um volante. Até o Atlético tentou. Não, nesse mas mercado interno, não acha não, Thiago. financeiramente não ia conseguir Interno, tirar. não. Um Vidalba do Grêmio não ia conseguir tirar. Um Gregory do Botafogo. Vilha Sante, desculpa. Sante. É Vidalba do Vidalba Cruzeiro. É do do Cruzeiro. Cruzeiro. O pessoal já Vidalba já morre foi do pra coração. lá, Eu sim. confundi, é porque eu tô com na cabeça. Você não ia conseguir tirar esses jogadores. Agora, a expectativa do torcedor é o quê? Ah, vai chegar no meio do ano. Pô, foi o HG que falou aqui que o Paulo Brax estava viajando lá na Europa,
Não foi? Tava lá prospectando times com jogadores que poderiam interessar o Atlético. A expectativa do torcedor é que cheguem jogadores no meio da janela para fortalecer o time do Atlético. Esse tipo de jogador, e aí o pessoal do Atlético até mandou mensagem aqui falando, ó, não tem nada com o João Pedro, não interessa. Você tá fazendo não errado. é o perfil, cara. Não é o perfil. De jeito nenhum. O que você tá fazendo errado. Não, você tá criando expectativa em cima de um torcedor que provavelmente não vai ter esses nomes que você tá achando que vão chegar. Aí você falou que ia contratar, ué. Você falou que ia contratar? Mas peraí. Contratar é uma coisa. O você João falou Pedro, que ia contratar Não, você bem. falou que é contratação. Você falou que ia contratar Você bem. falou que contratação. André, pode pegar os programas anteriores. Você falou que contratação. Você falou que ia contratar bem. O Atlético queria. Eu falei quem o Atlético queria. O Atlético queria o Mina, o Vilha Sante, Mas tu ia contratar Tomás bem? Pochettino, que é pra mim um baita nome. Ué, todos bons nomes até agora que você falou. aliás, diferente desse João. aliás, Sabe o que é curioso? aliás, todos ontem- estão no Brasil. O Atlético não contratou não é por falta de qualidade, porque não tem dinheiro. Tudo bem, mas é o que eu tô Então falando, esse é o não ponto. dá, O Atlético não contratou não é por falta de qualidade. O Pochettino poderia chegar no Atlético e jogar? Sim, O Fabinho poderia ser uma reserva para a ponta do Atlético? sim. O Hermínio é o único que está fora do Brasil e conseguiria chegar só no segundo semestre. Mas também é bom nome. Mas O você resto pagaria todo o valor aqui. que o Vila Sante, que o Grêmio quer nele? 7 No milhões. Vilha Sante, Pois no é. Vilha Sante não, mas o Pochettino pagaria o que fosse possível. Ah, tudo bem, mas aí não é uma unanimidade dentro do Atlético que ele seria esse jogador. Não, Pois é. unanimidade- Peraí. Ontem eu recebi uma informação de uma fonte muito confiável de que há uma quizumba entre o Cuca e o Siga. Vocês sabem de alguma coisa? Se há uma quizumba entre... Não, o que já aconteceu foi de o Siga apresentar nome e o Cuca não dar o Barrar. aval. Não dá o aval. E o contrário pode também. ter E acontecido o também o contrário contrário. também. O Cuca ter apresentado Mas quais um nome. nomes? Você- Um nome eu sei. Um nome O eu sei. Pochettino? Não, o Acosta. O Acosta. O Lúcio Acosta, no início da temporada, quando ele estava no Cincinnati, ele foi, sim, um nome apresentado pelo Siga e foi barrado pelo Cuca. Esse é o nome, o Acosta, Lúcio Acosta. Hoje ele joga pelo... Ele está nos Estados Unidos ainda. O Reiser é outro. O Rollheiser também é outro. Rollheiser também é outro nome que foi apresentado O Cuca e o e o Cuca Siga. não e o Cuca não. Os dois a 80 Os por dois hora. o Cuca barrou. Isso. Aí o Cuca pediu o Pochettino, o Siga barrou? Dessa aí eu não tenho. Eu tenho os que o Siga apresentou e o Cuca não Mas deu alguém- aval. uma coisa, alguém barrou. Lúcio Porque Acosta. era o grande desejo Só do para Cuca, completar. era o Pochettino, Só para completar né? aqui. Era o Pochettino. Lúcio Acosta, que está ainda na Major League Soccer, está jogando pela Major League Soccer, que continua tendo bons números, e o Rollheiser, que estava no Benfica Tá no Santos. e agora está no Santos. Só esses dois nomes eu sei. Mas, agora o mas restante eu acho que não tenho não seja informação. só divergência a relação, não. Acho que tem mais do que isso. O ponto sobre Cuca e Siga é que se você tem dois lados aqui, ó. Tá o Cuca aqui te indicando reforços. Tá o Siga aqui te indicando reforços. Aí se o Siga veta um reforço que o Cuca indicou, pode demitir o Siga. Pode tirar todo mundo. Demite todo mundo. Cara, o Cuca, todas as vezes que ele chegou no Atlético, ele indicou muito mais jogadores relevantes ao Atlético do que o Siga nesse período que ele está aí trabalhando no Atlético. Muito mais. Muito mais. O Pochettino serve. Mas o Siga acha que não? Demite o Siga. Pode demitir. De verdade. Demite. Vai, manda todo mundo pensar em outra Mas coisa. tem o Paulo Brax lá para ser o Desfaz. fiel da balança, não? Só para passar a Pelo que eu tô informação. entendendo, não. Se Aqui, o ó. Siga não deu aval, não vem. Cara, então tchau. Pode Só mandar dando- todo eu mundo embora. não Só acho que dando é a assim informação, só, não. peraí, Só informação. não der o aval, não vem, não. Então, pera, pelo que eu não. estou entendendo, deveriam ser mais transparentes em relação a isso. Só para não ficar buraco na informação, que eu falei que ele está na Major League Soccer, ele está no Dallas, jogando pela Major League Soccer, que é o Acosta. E está com ótimos números também. Tiagão, lá. a gente teve lá essa palestra do Siga. O Siga, ele serve para Imagina uma você. palestra do Não, mas Siga. foi legal, Legal. cara. Sinceramente, foi Com legal para ter certeza. um entendimento. Porque a gente tem uma visão mais rasa. O Siga, ele não vai chegar e falar assim, contrata esse. Não é ele que toma a decisão. Ele te dá um suporte para você analisar os dados. Breno. Pô, então você é o dono da razão. Eu não sou o dono da razão. Então, peraí, eu tô discordando. querendo te explicar. Você Qual pode o suporte? deixar eu Eu tô querendo- acabar de qual é o explicar. suporte? Aí você vai entender. Você é anti-ciência, Ué, Thiago? Calma. Mas o Siga é Aqui, ciência. aqui. ciência, o trabalho de próprio, números. aqui, o próprio. Ciência e matemática, Ô, é, ó. Thiago, se o próprio Rodrigo O Siga Weber não é disse ciência e que teve matemática? dois É jogadores ciência e que o Siga matemática. virou e falou assim, Não é não. não concordamos, não achamos, e o Atlético contratou. Então Quem? mostra que ele não falou. Provavelmente não falou, alguém que deu certo. Não falou Deve ter nome. sido o Hulk. O Palácios foi de Não quem? falou. Não, o Palácio foi do Siga, mas ele explicou o porquê. Ele explicou o porquê.
Porque foi um pedido do Filipão dentro de uma característica que o Filipão queria. Mas, ali. não, peraí. Então por que Calma. atenderam o Filipão e não atenderam o Cuca? Não. É diferente, você não entendeu. O Filipão queria um jogador com uma característica. O Siga, brilhantemente, foi lá e buscou o Palácios. Apresentou o Palácio. Brilhantemente. O Siga falou assim, toma. Vocês acham, com todo respeito ao Filipão, o Filipão não tem nem condição mais de ver um jogo do Atlético Nacional e falar assim, eu quero esse menino. A impressão que eu tenho é que Não tem mesmo. A impressão que eu tenho é que ele ele Os maiores não vê campeões jogo do mais. mundo, mas É, agora você impressão falou que eu O uma... tenho Filipão não não tem jogo. condição mais Não de tem. fazer isso. Impressão que eu tenho Mas que não a vê mais. grande verdade, olha o que o Siga fez, cara. E isso era pra demitir todo mundo. E se um erro crasso desse fosse crime, os caras tinham que estar presos. Os caras indicaram Palácios. Eu sou da opinião de fazer essa Precisa de um exposição. ponta esquerda, ponta direita com a perna esquerda. Vamos lá buscar o Palácios. Pô, tá de sacanagem, velho. Tá de sacanagem. Esse é o setor que, não, realmente, eu agora, de verdade, se o Siga tá de um lado, eu vou estar sempre do outro. Eu acho que a E balança... eu tenho quase certeza que eu vou estar certo. Eu acho que a balança, nesse caso, está muito desequilibrada, né? Porque a gente está falando aqui de jogadores que não deram certo e que são na conta do Siga, mas os que deram certo são na conta de outros, Toma né? essa aí, Então, mas é isso a que balança está aconteceu. extremamente Thiago. desequilibrada. Mas é isso que eu acho que se a gente aconteceu, colocar eu uma acho que lista... o Lianco foi pelo Siga. O Lianco foi pelo Siga. O Lianco é do Siga. Então, Até que enfim um acerto. Não, Paulinho não. Paulinho do Rodrigo Caetano. Paulinho. Paulinho não. Qual Paulinho a é chance Siga do não. Siga indicar o Paulinho? Não, mas ele Caetano. teve avaliação do Rodrigo Siga. Caetano. Não, mas quem indicou foi o Rodrigo Caetano. A Peraí, maior quem mais? venda até. Otávio, Ele Paulo trouxe, Henrique, não pagou e ainda vendeu. Paulo Henrique. Não, Paulo Henrique é do Você Rodrigo pode me também. responder, por favor? Não é do Você Siga. que esteve presente É do na Siga. palestra do Siga. O Siga, além de característica, eu imagino que eles recebam também um limiar financeiro. Sim. Pô, então tá Tem muito fácil, hein, orçamento. Thiago? Que má vontade, hein, cara? uma série de coisas. Tinha um amigo meu que vinha aqui nesse programa, você estava aqui curiosamente do meu lado. Ele falava assim, 3 milhões de dólares você acha alguém melhor que o Palácios para jogar naquela função. Esse amigo meu, tá? Curiosamente atende pelo nome de Thiago Valu. Você dizia isso. E tá lá o cracaço que o Siga Eu entregou. não acho. Agora, e eu olha não só. tô achando que foi um bom negócio. Meu amigo, Cuca vai lá e que indica, distorção é essa Cuca da vai lá e indica o realidade? Natanael. É o Doutor Estranho. O Cuca vai lá e indica Pelo o amor de Natanael. Deus. Aí, vocês querem que eu fale o quê? Que é o Siga? Não, foi o Cuca. O Cuca vai lá e indica o Coelho. Você quer que eu faça o quê? Dr. Que eu invente? Strange. Que não, o Siga tem participação nisso? O Cuca vai lá e indica o... Quem mais que ele indicou nesse time, cara? Rony. Rony Coelho. Você que eu falei que foi o Siga? Não foi. Então, assim, o ponto é o Cuca. É o Cuca. Quando bota o Cuca do lado do Siga, a gente vê quem tem de futebol. Quem tem de futebol no Atlético hoje? Além do Paulo Brax, o Cuca. O resto, meu amigo, pra falar de futebol, desculpa. É que meu pai tinha uma frase, ô Galante, que você precisa levar pra sua vida. Então fala agora que eu vou guardar e nunca mais vou esquecer. Não adianta ter só a letra, tem que ter a treta. E a treta não é o rolo, não. A treta é o trimelique. A treta é o... Você tá entendendo? Tchando o negócio. É o molho, o azeite. Meu pai falava isso. Não adianta ter a letra, tem que ter a treta. Tá certo? Você tem a treta. Por isso é bom. Por Eu isso acho tá aqui. incrível a gente estar falando de uma parte que eu considero importante, aliás, que também. o futebol moderno considera a análise de Eu também. desempenho Importante, fundamental. Mas a gente está Importante, não, pegando, fundamental. a gente está pegando uma peça e colocando ela como Eu não estou criticando a o trabalho do questão scout. principal Estou criticando do os profissionais. funcionamento. Incrível. Ô, que Tio, a gente- Eu não estou criticando o trabalho do Mas scout. é indiretamente Estou você criticando os critica profissionais. tudo. Ô, Tio. Você tá criticando tudo. Não. É O um scout é contexto. importantíssimo, Não, gente. é um contexto. Mas deixa que os caras sejam competentes. Deixa eu te falar. O Rafa Vieira, que trabalhava no Cruzeiro, é um baita scout. Deixa eu te contar. Um baita scout. Beleza. Você sabe Ei, Scout Léo é Gomide, importantíssimo. Léo Gomide. O Léo Gomide é um baita O Léo scout. Gomide. Scout é importante, desde que as pessoas sejam competentes. Não adianta eu pegar qualquer um e botar lá. Bota lá, vai. Thiago, vai. eu me Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês, primeiro do Globo Esporte, depois aí dos donos da bola e essa treta entre Cuca e o Siga, rapaziada. A gente já falou isso, acho que na semana passada, sobre Pochettino. Então, tá tendo essa desavença e, em certo ponto, eu concordo com o Thiago Fernandes e eu acho que os profissionais do Siga não estão ajudando tanto o Galo, não. Que precisa do Siga, que o futebol moderno hoje precisa disso, sim, é óbvio. Agora, não sei não, cara, os profissionais que estão lá, com Palácios. Então, o Galo hoje está bom com as contratações, com a janela que fez, com indicações do Cuca. Se eu não me engano, o Júnior Santos também foi indicação do Cuca. Coelho, Natanael, Rony. Então, hoje, com os titulares aí, cara,
é muita diferença com os jogadores que o Cuca pediu, que o Cuca indicou. Vai ver os que vieram pelo Siga. Ah, o Lianco, que igual eles falaram ali. Legal. Acertaram uma, parabéns. Mas, pô, o trabalho deles, pra mim, sinceramente, é fraco. Então, eu quero saber de você, qual a sua opinião aí dessa possibilidade de João Pedro tá chegando aí no Galo. Como eles falaram, seria um jogador para compor o elenco, né? Então, quem sabe aí mais um atacante. Mas o Siga, né, cara? Realmente não tá indo bem, porque eles querem mais um atacante para compor o elenco, porque o Davidson foi embora, né? Uma oportunidade boa de contrato para ele, então ele aproveitou. Então a gente precisa também de ter um elenco, não só um time. No ano passado a gente só tinha um time, né? E muito mal. Mas esse ano tem coisa boa vindo aí. Eu quero saber a sua opinião de tudo que foi falado no vídeo. Você concorda, discorda? Quero que você compartilhe com a gente a sua opinião. Você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal. Se inscreva, ativa o sininho e deixe o seu like, que ajuda demais o canal a chegar a muito mais atleticanos. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.